A Tragédia de Santa Maria. Segunda parte. Esmeralda de Barbedo. Capítulo 2. Bentinho. Por esse tempo, ainda me fora dada a honra de entreter relações de amizade com o rico senhor de Santa Maria. Minha clientela, se bem que vasta, limitava-se quase que exclusivamente entre as classes desfavorecidas da sociedade. E, por outro lado, movimentos políticos que particularmente me afetavam absorviam-me tanto que não me deixavam tempo para ampliar o círculo de minhas relações sociais. Em 6 de janeiro de 1864, no entanto, fato impressionante ocorreu sob o critério de minhas atividades profissionais, ensejando-me contato com o Dr. Sequeira de Barbedo, o qual se estenderia até o além-túmulo pelos dias presentes e certamente se estenderá pelo futuro afora. Chovia torrencialmente, e eu já me recolhera ao leito, depois de agradável dia passado na intimidade da família, durante o qual fora comemorada a passagem da poética data de Reis. Haviam soado as 11 horas e o sono pesava-me sobre as pálpebras, no suave aconchego que a chuva ainda mais dulcificava. Subitamente, reiteradas batidas da sineta, colocada no portão de entrada, sobressaltaram-nos, acorrendo um serviçal pressuroso a ver do que se tratava em hora tão importuna e sob tão impiedoso aguaceiro. Era um escravo de casa abastada, espécie de mordomo, requisitando meus serviços profissionais para seu senhor. Um colega meu, que residia pelas proximidades e cuja filha recém-nascida, dir-se-ia, prestes a exalar o último suspiro, enquanto ele próprio, o pai, debatia-se entre os tormentos de um envenenamento ocasionado por tentativa de suicídio e crises pasmosas de alucinação e depressão, alternadamente. Vesti-me à pressa, muni-me do que julguei mais necessário e atendi ao chamamento com a melhor vontade de ser útil, certo, no entanto, de que o temporal que sacudira a cidade, alargando as ruas, impedira a presença no solar do meu novo cliente, de um médico de renome ou do próprio assistente da família. Uma caleça, como então se usavam para as pequenas jornadas, aguardava-me à saída, conduzida por 2 escravos que tiritavam, encharcados pela chuva até os ossos. Chegando ao local, verifiquei tratar-se da residência luxuosa, também compreendendo, porém, que a desgraça abatera sobre aquele lar com toda a truculência das suas ímpias investidas. Um jovem de pouco mais de 25 anos acabara de perder a esposa e, inconformado até o desespero, de tal sorte, exagerara os embates da própria dor que chegara a tentar o suicídio durante uma crise mais forte de alucinação. Somente não conseguindo a consumação do sinistro, graças à intervenção protetora de um amigo que o acompanhava. Por outro lado, débil criança recém-nascida arquejava a respiração dolorosamente comprometida, apresentando sintomas inquietantes de broncopneumonia e desnutrição. O infeliz pai, acometido de exasperações, quisera morrer antes de ver sucumbir a criança, uma vez que apenas alguns dias se passaram desde o trespasse da esposa, e por isso tentara o suicídio. Diante da gravidade da situação, pois 2 vidas eram depositadas em minhas mãos a fim de que a salvasse para os desígnios do Criador a seu respeito, vacilei por um momento, não atinando a qual delas deveria socorrer em primeiro lugar. Apelei rápida, mas sinceramente, para a misericórdia do Todo-Poderoso, a suplicar sua intervenção por intermédio da inspiração que me concederia o seu amor, pois que, se por nessa época eu não me incorporava ainda
as fileiras espíritas, visto que nem mesmo a gloriosa codificação levada a efeito pelo eminente Allan Kardec não se encontrava ainda concluída. Nutria o mais estranhado e respeitoso amor pela crença num ser supremo, portador de bondades infinitas para com a humanidade. Imediatamente, raciocínio feliz aclarou-me as indecisões momentâneas. Salvar uma vida dos malfazejos abismos do suicídio não seria um duplo dever, mas gloriosa vitória? Punha-me em ação, portanto, sem perda de tempo, atendendo ao desejo de salvar o tresloucado conforme as possibilidades facultadas pelos recursos da época. Enquanto pensava na criança, auscultando-a em rápidos intervalos, providenciando compressas quentes para o tórax, ditando o receituário que amigos presentes anotavam e cujos medicamentos escravos prestimosos iam buscar a minha casa por mais próximo de onde nos achávamos, e certeza de encontrá-los. Pela madrugada, conservava-me ainda à cabeceira dos doentes, e pelo dia avante ali me deixara estar, em luta ininterrupta para salvar a ambos. E tão misericordiosa fora a intervenção celeste que eu evocara a entrada que às 3 da tarde, quando de lá me retirei a fim de repousar algumas horas e depois voltar, meu jovem cliente dormia sereno, já fora de perigo, enquanto a pequenina sugava normalmente o seio farto da ama que com ela viera do interior. Como o leitor compreendeu, meus novos clientes eram Antônio de Barbedo e sua filha Esmeralda. Essa peleja sem tréguas custou-me um longo mês de perseverantes esforços e fadigas constantes. Inconsolável com a inesperada viuvez, Barbedo habituara-se às minhas visitas, encontrando certo reconforto em nossas palestras. E por afinidades especiais, que somente a onisciência do Criador interpretará a contento, afeiçoou-se de tal forma a mim e aos meus familiares que dispensara a assistência dos demais clínicos, e nossa presença em sua casa era sempre esperada com visível ansiedade. Dando-se ele por satisfeito quando lhe aceitávamos os convites para o almoço ou o jantar dos domingos, ou quando me tinha presente à mesa do chá ou do café da tarde. Se, porém, lento for o seu restabelecimento físico, por meio de tratamento rigoroso, que eu dirigia, afeiçoando-me ao caso, pois, além do envenenamento, padecera ele também choque nervoso violentíssimo. Com tristeza, assinalo que, moralmente, só muito mais tarde, já na velhice, pôde ele verdadeiramente recuperar-se. Como amigo, via-me obrigado a uma assistência moral idêntica à do médico, e valia-me então de 1000 subterfúgios para afastá-lo da ideia obcecante da falta da esposa, inclusive aconselhá-lo a interessar-se pela política e demais problemas sociais, pois eu mesmo, por esse tempo, vivia fases de atribulações políticas muito absorventes. Pouco a pouco, recuperou-se, passando a venerar a filha com todas as forças do seu coração apaixonado. Nela reencontrando a graça e a formosura da morta inesquecível, pois a pequenina crescia saudável e risonha, revelando os lindos traços de Maria Susana. Conquanto também traduzisse a tez levemente amorenada do pai e os belos olhos negros, grandes e escuros, da raça lusitana. Muitas vezes aconselhei-o a contrair novo matrimônio, ao que respondia grave e resoluto. Jamais contrairei novas núpcias. Maria Susana decalcou-se muito fortemente em meu coração para que me permita substituí-la em minha vida. Criarei e educarei sozinho a minha filha, e afianço-lhe, meu caro amigo, que não lhe faltarão afetos e atenções. Jamais lhe darei uma madrasta. Pressinto que me arrependeria se eu fizesse.
No entanto, uma irmã, recém-viúva do próprio Barbedo, emigrara para o Brasil e prontificara-se a zelar pela menina, o que foi aceito de boa mente, passando a digna senhora e mais 2 filhos de tenra idade a residirem sob seu teto. Quando Esmeralda completou 2 anos, compreendendo Barbedo que retardara já de muito o momento de levá-la à pia batismal, convidou-me e a minha esposa para sermos os padrinhos, agradecido pela dedicação com que ele próprio e a filha tratávamos, pois que muito havíamos contribuído para a boa assistência devida à linda criança até a vinda de sua tia, Senhora Conceição, para o Brasil. Anuímos com boa vontade, e esse foi mais um elo a solidificar os laços de afinidade já existente entre nós. Ora, na própria noite em que pela primeira vez eu transpusera os umbrais do domicílio de Barbedo, informaram-me de que, ao verificar o passamento da esposa naquela inesquecível noite de Natal, surpreendera-se tão exasperadamente que, passados que foram os primeiros dias de praxe, amigos e familiares trataram de removê-lo da fazenda, cuidadosos de lhe ministrarem tratamento mais eficiente, visto recearem a perda de sua razão. Alucinado, seu primeiro impulso fora estrangular a própria filha recém-nascida, responsabilizando-a pela perda irreparável que sofrera, sendo mistério ocultar a pobre criança de suas vistas. Após passar a responsabilizar a todos que o cercavam, os convidados inclusive, terminando por ordenar tratos cruentos aos míseros escravos, aos quais acusava de magias e sortilégios, contra a morta, em represálias a ele próprio, ao mesmo tempo que as potestades divinas igualmente acusava pela dor que o esmagava, entre blasfêmias e alaridos selvagens. Não consentira, todavia, em abandonar a fazenda, sem que a criança o acompanhasse, apesar de perceber que todos não a desejavam expor aos rigores de uma viagem em tão tenra idade. Vendo-o adoecer em consequência dessa viagem, enchera-se de remorsos, recorrendo à ideia do suicídio no intuito de se furtar ao inferno que dentro dele mesmo crepitava com virulência. 2 anos depois, como dissemos, estava curado. Contudo, de sua personalidade, desaparecera aquela esfuziante alegria manifesta em todos os atos, as atitudes prazerosas, reveladoras da felicidade que lhe resplandecia no ser e que antigos amigos e comensais lhe conheceram antes. No ano seguinte, isto é, em 1865, dramáticos acontecimentos sacudiram a pátria brasileira, enlutando-a conflageradoramente. Iniciara-se a guerra com o Paraguai, e Barbedo, temeroso de algo desagradável e ademais necessitando multiplicar negociações com os produtos de sua lavoura, transportara-se para a fazenda, acompanhado da família, ainda porque o Brasil necessitaria a abastança de gêneros alimentícios, a fim de assegurar o equilíbrio de suas populações. E ele, como leal amigo dos brasileiros, desejara com estes cooperar no setor que lhe estava afeto. Entregou-se então à agricultura como jamais o fizera, e nunca mais clinicou, desgostoso por lhe não ter sido possível salvar a esposa, a quem tanto amava. Esmeralda, pois, foi criada em Santa Maria, sob os cuidados da tia e a afetuosa complacência do pai, para quem passara a ser a razão máxima da existência. E crescia, revelando encantos progressivos. Muitas vezes, por insistência do amável amigo, passei deliciosas temporadas na pitoresca mansão, refazendo-me das agitações da metrópole, tendo assim ocasião de observar como era linda criança, meiga e delicada como sua mãe, de quem herdara os traços fisionômicos, mas
voluntariosa e inteligente como o pai. Aos 5 anos, não consentia que se castigassem os escravos. O pátio dos suplícios mantinha-se deserto e tranquilo, deixando de ressoar pelos ares os estalidos dos chicotes e os gemidos lacinantes dos indefesos supliciados. E se o pai, que jamais se permitia contrariá-la, entendia dever exercer a antiga severidade, ordenava os castigos em locais muito distanciados da residência da família, a fim de que a memorável criança de nada se apercebesse. Não raro a senhora Conceição encontrava entre os negros pelos jardins ou mesmo nas senzalas, sentada nos joelhos deles, divertindo-os com suas graças e travessuras, ou a brincar com as crianças cativas da sua idade, as quais muito queria e admirava. Dentre estas, 2 meninas particularmente mereciam a sua atenção. Maria Rosa, sua irmã Colaça, filha da ama que a amamentara, vivia ao seu lado na casa grande, por exigências suas, pedindo mesmo ao pai que a admitisse à mesa das refeições da família. E Joanita, linda mestiça de grandes olhos melancólicos, cujo pai, um capataz espanhol, desaparecera sem jamais dar notícia, e cuja mãe, mestiça qual a filha, morrera pouco antes. Se lhe confeccionavam vestuários novos, de que muito se envaidece, exigia que o mesmo se fizesse às suas companheirinhas cativas. E acontecia então que, quando eu para lá me transportava, a repousar durante o veraneio, era alacremente recepcionado por uma corte de pequenas escravas, negrinhas como ébano, que me consideravam padrinho, pomposamente vestidas como a linda sinhazinha, a qual, gentilmente comandando-as, me rodeava no que era imitada por aquelas todas, gentilmente, solicitando minhas bênçãos, à espera das guloseimas e pequenas prendas que lhes levasse prazeroso. No entanto, Esmeralda era a descendência dos orgulhosos e Sequeira de Barbedo, os quais ostentavam um nome, a honra, distinção conferida por uma soberana, aquele de Dona Maria, que lembrava os pergaminhos assinados por Dona Maria I. Impossível permitir que a formosa criança crescesse ao lado de escravos africanos, educando-se no contato com as senzalas, ombreando com os filhos de pais cativos, cujo destino implacável lhes acenava com os rigores da enxada e o látigo aviltante dos capatazes sobre o dorso nu. Antônio de Maria, apreensivo em tudo, meditava enquanto observava o desenvolvimento da filha. Urgia afastá-la do ambiente malsinado, dando-lhe a educação à altura de sua posição social e da cultura materna, pois não seria razoável que a filha de Maria Susana sofresse a humilhação de receber apenas uma educação medíocre. A princípio, pensou interná-la em algum educandário existente no Brasil, mas a tempo refletiu que, assim sendo, anualmente a menina acorreria a períodos de férias em Santa Maria, o que a todo custo desejava evitar, intentando desabituá-la da estima pelos escravos. Deliberou, então, transportá-la para Portugal, confiando-a aos cuidados de parentes lá existentes, dentre estes, os pais de Maria Susana, e uma sua irmã, que tomara ordens religiosas e vivia nas Doroteias como educadora de moças. E assim foi que, ao completar a menina os 7 anos, por uma aprazível manhã de inverno, serena e dulcíssima, como somente as condições climáticas das plagas cariocas sabem oferecer, meus olhos se entristeceram até a saudade, contemplando a meiga criança desfazer-se em lágrimas ao se despedir da carinhosa tia que a embalara com afagos maternais. Bem assim da escrava negra, que a criara fielmente, cujos olhos entumecidos se nublaram de sentido pranto. Esmeralda partira rumando à Europa em companhia do pai,
Santa Maria já não poderia contar com o anjo bom que a brilhantara com a graça da sua meiguice e a proteção à triste escravatura. Por essa afastada época, a pequena cidade de X destacava-se pela sua importância comercial e agrícola, pois era um dos mais florescentes e afamados centros da província do Rio de Janeiro, com suas lavouras superabundantes, município rico, preferido pelas personagens de destaque social que para ali acorriam, edificando palacetes para o veraneio, adquirindo terras e levantando agrupamentos rurais muito futurosos. De outro lado, a salubridade climática, o encanto sugestivo da cidade, eternamente engrinaldada de palmeiras esvoaçantes e jardins floridos, atraíam não só a fina flor da diplomacia ou da fidalguia, que pululavam em volta do trono, como outras classes igualmente destacadas na sociedade, tais como capitalistas, corretores, estrangeiros ricos, portugueses afortunados, que ali edificavam igualmente graciosos chalés ou chácaras, onde gostavam de passar o verão. Muito próxima do Rio de Janeiro, X era como o presépio ideal para todos satisfazia. E por isso mesmo, se nos dias atuais vive apenas do encantamento das recordações melancolicamente sonolenta com seu casario invariavelmente fechado, seu passado, no entanto, foi por muito tempo de esplendor e alacridade, porque o império lhe concedeu tudo o que fosse nobre, galante e cavalheiresco. Suas festas foram famosas, frequentadas por multidões endinheiradas que não vacilavam em despender fortunas para a satisfação do capricho de um dia, porque o braço escravo ali estava incansável e prestativo, pronto a suprir os déficits porventura verificados por ocasião do balanço das contas. Seus bailes suntuosos, comentados até na própria corte, faziam estremecer de orgulho aquelas ruazinhas pitorescas, perfumadas a rosas e magnólias, que se superlotavam de carruagens e ricas viaturas guardadas por escravos agaloados. Ora, algum tempo antes de Barbedo demandar a terra natal a fim de levar a filha querida, aportara na galante cidade pequena família radicada desde muito no Rio de Janeiro, cujo primogênito, contando apenas 12 anos, quando o apresentamos ao leitor, preparava-se nas melhores escolas da corte para cursar a Universidade de Coimbra, em ocasião oportuna. Ali se estabeleceu então a família, por evitar o clima excessivamente quente da capital do Império, em virtude do estado precário da saúde do seu chefe querido, adquirindo esplêndido chalé, rodeado de aprazível chácara, a que denominaram Chalé Grande, dado seu aspecto verdadeiramente senhorial, e mais tarde, pequena fazenda de lavoura, acomodando-se de boamente ao excelente clima. Tratava-se do casal Sousa Gonçalves e de seus filhos, Bento, José e Dulce. Não sendo propriamente ricos, os Sousa Gonçalves possuíam o suficiente para manter progressiva a propriedade adquirida, com escravatura razoável, sustentar vida social condigna e permitir boa educação aos filhos. O chefe português de nascimento entendera mandar estudar o filho em Coimbra e esforçava-se tanto quanto possível para vê-lo graduar-se em direito e leis, enquanto a mãe, descendente de magistrados e advogados brasileiros, coadjuvava os esforços do esposo, orgulhosa da vivacidade do filho, cuja inteligência aos 12 anos prometia triunfos e muitas glórias para o nome da família. Chamava-se o rapazote Bento José de Sousa Gonçalves, mas ao cunhado a irmã de Bentinho, passara ele a ser conhecido pelo diminutivo do seu nome até entre os colegas de bancos escolares e mais tarde até mesmo em Coimbra. Era audaz e irrequieto, inteligente e lúcido, declamando bons poetas aos 12 anos, vencejando e cantando com bonita voz aos 13,
discursando galhardamente aos 14, lecionando aos colegas na mesma época latim e francês, que falava e escrevia corretamente com essa idade, embriagando-se à noite aos 15, amanhecendo à mesa do jogo, arrastado pelas más companhias, onde perdia parte da mesada fornecida pelos pais, vaidoso de imitar tão cedo lumiares das letras brasileiras da época, tais como Castro Alves, Fagundes Varela e alguns outros que ainda hoje encantam o bom gosto dos leitores aplicados. As férias de fim de ano, contudo, ele as desfrutava em X, no doçuroso aconchego do lar paterno, feliz por se sentir desobrigado das disciplinas enfadonhas que o forçavam a permanentes esforços e preocupações. E era de vê-lo risonho e traquinas, e fez a fogueada pelos rigores do sol, acompanhado de outros rapazes de sua idade, dando-se a galopadas desenfreadas no dorso nu das alimárias de seu pai, pelas ruas ensombradadas de X ou de fazenda em fazenda, pelas estradas poeirentas, em visitas amistosas aos vizinhos, e pelas noites de luar, fugindo vigilância paterna, reunindo-se aos boêmios locais para serenatas românticas, cantando ao violão pelas esquinas silenciosas, quando o sereno refrigerante acendia o perfume das plantas que engalanavam a cidade. Tais desregramentos, em tão verdes anos, acabaram por despertar as iras do generoso pai, a quem leais amigos e o próprio correspondente da corte tornaram ciente dos desagradáveis acontecimentos. Desesperado, o senhor Sousa Gonçalves entendeu retirar o filho do Rio de Janeiro, irrevogavelmente, aplicando-lhe severos corretivos, mesmo corporais, que muito o humilharam. Aprisionou-o rudemente na fazenda, obrigando-o a conviver com escravos, capatazes e animais, dele exigindo severo discernimento para as operosidades campestres, medida que aos brios do jovem estudante ofendia tacitamente, diminuindo-o no conceito de si mesmo. Um ano depois, no entanto, atendendo às súplicas da esposa, já atacada de grave enfermidade que a levaria ao túmulo, o velho Sousa aqueceu em fazê-lo tornar aos estudos, compreendendo-o possivelmente curado das leviandades da juventude. Mas, em vez de encaminhá-lo novamente à corte, tão logo se dera o passamento da boa companheira dos seus dias, dispôs-se a uma viagem a Portugal, ali deixando-o sob os cuidados do avô, com amplas e rigorosas recomendações a seu respeito. E, com efeito, destituído da benévola tolerância dos pais, entristecido ante a falta do carinho materno, vivendo em meio estranho e ambientes incontestavelmente mais disciplinados, e, ademais, dirigido pelo pulso-ferro de um segundo pai bem intencionado na sua austeridade, e a quem se julgaria um carcereiro, o jovem Bento José de Sousa Gonçalves depressa se habilitou para o ingresso na famosa universidade, onde, anualmente, luminares de intelectualidade honorificavam com o grau arduamente conquistado. Estenderemos nossos humildes comentários dentro em pouco para além Atlântico, em busca das nossas personagens na generosa terra lusitana.